Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser como crianças, não é? É espantoso. Glória a Deus. Já hoje de manhã aconteceu mais ou menos a mesma coisa, mas aqui também aconteceu. Aqui. Eu vou falar de santidade, sabia? Eu vou falar de santidade. Então o Espírito já estava aí a preparar, não é? Desde a irmã que veio falar aqui à frente, com o grupo de louvor, Cláudia, todos, santidade, santidade, santidade. Pronto. E é isso que o Senhor quer que a gente ouça essa tarde no nosso meio. Santidade. Porque quando nós vivemos em santidade, nós temos vitória em nossas vidas. Agora, quando eu digo santidade, eu não estou a dizer uma pessoa que anda em santidade que é um rato do altar. O rato do altar é religioso. Eu não estou falando nisso, estou falando santidade, caminhar com Deus, amém? Que é outra coisa bem diferente. Porque é assim, amados. Quem não quer saber de Deus, não é? Uns dizem que são ateus porque para eles Deus não existe. Outros são agnósticos porque dizem que há qualquer coisa, mas não há bem a certeza. É uma coisa superior, não é? São agnósticos. Quer dizer, a Bíblia, à luz da palavra de Deus, por mais que tenham ciência nisso, por mais que tenham suas razões para isso, a Bíblia chama esse tipo de atitude de imprudência. Sabe aquelas virgens imprudentes, sabe, não é? Imprudência. Depois, eu tive um amigo, que eu nunca mais me esqueci, um amigo dos índios Navajos, lá nos Estados Unidos, Arizona. Ele era chefe da tribo. E ele é profeta de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, um profeta como eu não vi outro ainda. E ele dizia assim: quem tem medo de ir para o inferno é religioso. Quem tem medo de ir para o inferno é religioso. Faz toda aquela religião para ver se escapa do inferno, não é? Mas eu digo, mas quem verdadeiramente ama ou conhece e ama Deus, essa pessoa busca os caminhos do Senhor, essa pessoa é espiritual. Uma diferença. Essa pessoa anda em santidade. Amém? E a Bíblia diz, em 1 João 5,19, e aqui, Senhor, nós te pedimos, Senhor, sabedoria, entendimento, revelação, fala aos nossos corações, conforme, Senhor, o estado de cada um dos nossos corações. Tu sabes qual é o estado, Senhor, o que é que nós precisamos de ouvir, Senhor, o que é que nós precisamos fazer em nossas vidas para podermos viver uma vida mais agradável para Ti. Em nome de Jesus. 1 João 5,19. Já está lá. Diz assim: estamos cientes de que somos de Deus. Amém? Somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo, o Deus deste século, Deus com D minúsculo, Deus deste século é Satanás, não é? Governa esse mundo com essas guerras, com essas coisas, fomes, doenças. Isso não é Deus. Por que Deus? Não, tadinha das criancinhas. Deixe Deus em paz. Satanás é que está a fazer mal. Então você toma autoridade em nome de Jesus sobre ele. Amém? E em vez de culpar Deus em tudo. Agora é assim, amados. O mundo diz que, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não é? E por isso, o mundo está dominado por Satanás, que é o Deus deste mundo, não é? E está dominado por ele e por tudo aquilo que ele representa. Ele não tem nada de bom, porque ele próprio não é bom, não tem nada de bom para dar. Amém? Como diz Jesus. O que é que ele representa? Miséria, drogas, doenças, pobreza, guerras. Isso é que ele representa. Amém? É isso que ele é o Deus desse século. Por isso nós temos isso nesse mundo. A não ser que a gente aceite Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E andemos em santidade. Avancemos para conhecer o Senhor e caminhamos em santidade. Então, como nós sabemos, os valores desse mundo estão totalmente corrompidos em nossos dias. O nosso valor, aquilo que nós achamos que é decente, não é? Como diz o profeta Isaías, que haveria dias que ao bom chamam de mal, à luz chamam de trevas, não é? E por aí vai, tudo trocado. E isso está a acontecer nos nossos dias. E as pessoas cada vez menos prezam a Deus. Cada vez mais não querem saber de Deus. Amém?
nem da santidade, nem nada disso. E acham que estão bem. Agora, a santidade que nós estamos a falar hoje apenas existe para aqueles que se entregaram ao Senhor e que vivem para o Senhor, em obediência ao Senhor. Amém? Ou seja, que se separaram, como diz a Bíblia, para viver para Ele. Em suas casas, nos seus trabalhos. Eles estão lá no seu trabalho, você vive em santidade no seu trabalho, você é embaixador de Cristo ali. Você tem que mostrar Jesus ali. Amém? E no Antigo Testamento, Deus, de 12 tribos, Deus deu o dízimo. Uma tribo, ele diz, os levitas, a tribo de Levi, é tudo para a consagração do sacerdócio e levitas para serviço a Deus. Amém? Os levitas. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram separados já daquela tribo, as crianças eram separadas desde o seu nascimento. E muitos havia que eram considerados nazireus, quando os profetas assim o falavam, que não podiam cortar o cabelo, não podiam beber vinho, não podiam fazer muita coisa. E viviam lá só para o Senhor, não é? Eram os nazireus. Eles tinham que ter, desde pequenos, tinham que ser ensinados a viver uma vida de santidade a Deus, de honra a Deus, amém? Para a glória de Deus. Mas também nós hoje, como igreja, temos que fazer o mesmo, sabia? Nós somos igreja, nós que aceitamos Jesus, fomos separados do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, não é? E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, 1 de Pedro 2, versículo 5, o apóstolo Pedro diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. A igreja de Deus é uma casa espiritual, não é? Cada um de nós é um tijolo vivo, uma pedra viva, não é? Que forma essa casa espiritual. Com que? Com o propósito de sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios o quê? Religiosos. Sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Amados, eu vou falar um pouco do profeta Isaías, porque o profeta Isaías é um dos grandes exemplos de alguém que viveu em santidade, na Bíblia. O profeta Isaías. Mas, no princípio, antes de ele ter esse contacto com Deus, Isaías não tinha comunhão com o Senhor e por isso ele nutria admiração pelas coisas desse mundo, nutria admiração pelo pecado que o atraía. E é esse o grande atrativo do Deus deste século, do Deus deste mundo. Ele usa o pecado para atrair aqueles que são de Deus, a fim de deixarem as coisas de Deus, para andarem com Ele, não é? Deixarem andar em santidade. Ele cria assim uma fascinação aos olhos das pessoas, como a Bíblia diz que Eva viu que o fruto era bom, que não sei o quê, conhece, não é? As pessoas começam a ver essas coisas e começam a se agarrar, a abraçar esses valores, nada tem a ver com Deus. E Ele faz isso para quê? Para afastar as pessoas do Senhor. Amém? Muito bem. Agora, mas um certo dia, o Senhor, ele teve uma visão do Senhor e um serafim veio, estava à volta do trono do Senhor, serafins estão na presença do Senhor, é um tipo de anjo superior. Ele veio, tocou na boca de Isaías com uma brasa viva. E Isaías foi purificado desde então de todo o mal e pôde começar a exercer a chamada ou o ministério que Deus estava a confiar, que Deus tinha planeado para ele, para Isaías. E da mesma forma, o Senhor quer tocar em cada um de nós aqui. Deus quer tocar em nós. Só que Ele é um cavalheiro, Ele não obriga. Tem que ser de boa vontade, com alegria do nosso coração, voluntário, amém? Porque senão é religião. Se eu vou contra a minha vontade, eu estou a ser religioso. Então, da mesma forma, o Senhor quer tocar a si e a mim, para que nós possamos ter plena comunhão com Deus, como Isaías teve, não é? Com o Senhor. Agora, para nós vencermos essas barreiras espirituais, podermos estar com Deus, podermos viver em santidade, gostar de viver em santidade, ter gozo, ser agradável vivermos em santidade com o Senhor, na sua presença, etc. Há ídolos
Há ídolos que nós temos de tirar das nossas vidas, não só das nossas casas, se porventura houver lá ídolos, mas também dos nossos corações. Há ídolos em nossos corações que nós temos que tirar cá para fora, não é? Mas as pessoas podem pensar assim, mas eu não tenho ídolos. Mas se nós passarmos assim um tempo a pensar nas coisas, não é? Nós vamos entender que um ídolo, o ídolo é tudo quanto nós colocamos à frente de Deus. É tudo que nós damos mais valor àquilo do que a Deus. Nós estamos mais dispostos a passar tempo com aquilo do que a Deus. Aquilo é um ídolo. Não necessariamente uma imagem lá em casa, mas nos nossos corações, alguma coisa. É um ídolo. Então, para muitos o ídolo é o trabalho. Trabalho. Não faz mais, não vou à igreja, não faço, não quero, tenho que trabalhar, é ídolo. Não é? E para outros o ídolo é dinheiro. Dinheiro, né? Não posso porque não sei. Como nós falamos no domingo passado, que Deus convidou aquelas pessoas para virem para o jantar, né? E não puderam por causa disso e por causa daquilo. Bom, mas outros ainda é família. Pode ser um filho, uma filha, pode ser, sei lá, alguém, um membro da família, que nós amamos tanto, que nós queremos tão bem a eles, que não sei o quê, que nós colocamos à frente de Deus. Torna-se um ídolo em nossas vidas. E não é possível nós vivermos em santidade com esse tipo de ídolos no coração. Então, Deus quer que a gente entre na sua presença. Amém? Comecemos a conhecê-lo melhor, a amá-lo mais, a receber mais instruções dele, saber que ele é bom e ele é conosco. E para isso Deus precisa abrir os nossos olhos, ou não? Para nós entendermos, para nós nos apercebermos. Jó era aquele homem, para aqueles que já leram o livro de Jó, um homem que era temente a Deus, que confiava em Deus, um pouco religioso, não é? E passou, olha, o sofrimento de Jó, não é? As agruras de Jó. Perdeu a sua família, perdeu a sua casa, perdeu o seu negócio e viu-se todo cheio de chagas e feridas no corpo, todo cheio de doenças, fraco, enfraquecido. Vieram três homens que ele pensava ser amigos, que não eram nada amigos, vinham da outra palavra, contrária àquela da palavra do Senhor. E pessoas dessas não são amigas, não é? E por aí vai. Mas depois, no fim, nós sabemos que Deus começou a falar com Jó. Jó viu que ele é um homem firme, apesar dos ataques de Satanás, que Satanás tinha desafiado Deus, né? Deus disse, vais com Jó, o que tu bem entender, mas não mates, porque eu aí entro em ação. E quem vai para o espeto és tu, Satanás. Não é? E ele fez tudo mais alguma coisa. Finalmente, Jó apercebeu-se, Deus diz, olha, ora por teus amigos. E Jó olhou para os amigos, e depois diz aqui em Jó 42, versículo 5. Olha que Jó, esse homem que dizia, achava-se que estava com Deus, que era aquele homem espiritual, Jó 42, versículo 5, diz assim, de facto, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, está falando de Deus, amém? Contudo, agora os meus olhos te contemplaram, até então eu só tinha ouvido falar de Deus, agora a partir desse momento ele estava a ver Deus com os olhos espirituais. Então, mas nós devíamos pedir a Deus para que nos abra os olhos espirituais, amém? Porque se o Senhor não nos abrir os olhos espirituais, e se nós tivermos palavra, glória a Deus, andamos por fé na palavra, amém? Mas se não, andamos pela lógica, essa massazinha cinzenta entre as orelhas, não é? Que é a lógica. E quando chega alguém que lhe dá uma palavra da parte do Senhor, cuida também quem é que dá a palavra, não é? Às vezes, ou a pessoa come muita feijoada, ou não sei o quê, vem com assim com umas revelações, não é? É preciso ter cuidado com as profecias. Mas se alguém lhe der uma profecia, você sabe que aquela pessoa é de Deus, temente a Deus, vive em santidade para Deus, é testemunho de Jesus. Ele dá uma palavra, ele diz coisas que você sabe que Deus mostra-nos coisas que não mostra às outras pessoas. E ele depois, muitas vezes, manda-nos falar com as pessoas, outra vez fica calado para nós só orarmos, não é? E então, nós temos... Deus abre os olhos. Eu quero dar aqui um exemplo, porque Deus quer que você peça a Deus para que Ele lhe abra os olhos espirituais, a fim de que você possa ver
as coisas no mundo espiritual, entender melhor como Deus opera, como Deus o ama, as coisas boas que Deus tem para si e o que Ele quer, a vida que Ele quer para si. Então vamos ver. 2 de Reis 6, versículos 8 a 18. Olha aí. É muito interessante isso. Eu esta semana fiquei muito nessa palavra aqui. 2 de Reis 6, 8 a 18. Ok? Diz assim. Ora, o rei Aram, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu, em tal lugar, em tal parte, assim, erguerei o meu arraial, o acampamento do meu exército, não é? Em tal parte. Mas o homem de Deus, Eliseu, lá em Israel, ele ouvia da parte de Deus, ele via as coisas que o rei Aram na Síria estava a falar, e ele mandou comunicar ao rei de Israel, ao rei dele, de Israel, dizia assim, olha, muito cuidado com esse lugar, pois os sírios estão-se a deslocar para lá, não é? E então o rei de Israel mandou para lá soldados para fazer uma emboscada, uma espera aos sírios, não é? Então o rei enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu, destruiu os inimigos, não é? E esses avisos, olha só, da parte do homem de Deus para o rei, esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. Ele estava sempre a avisar, não é? O coração do rei de Aram diz, espera aí, agora, aqui entre os meus conselheiros, alguém é espia de Israel, alguém está a espiar por Israel. Não pode ser. Como é que ele sabe essas coisas, não é? Então, o coração do rei Aram ficou muito perturbado, versículo 11, com isso, e mandou chamar os seus servos e lhes interrogou. Não me podereis descobrir quem, afinal, é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Aqui é espia. Aqui há alguém que é falso. Um dos seus servos ponderou e disse, rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes, até no secreto dos teus aposentos, até conversa privada com a tua esposa. Eliseu, sabes o que é que tu falas com ele? As palavras que tu usas para a tua esposa e as palavras que a tua esposa fala contigo, Deus fala com Eliseu. Ele sabe disso. Ixi, meu Deus. Amém? É forte isso. Então, versículo 13. Diante do que o rei determinou, ele ficou espantado. O quê? É somente Deus mesmo, não é? Ele ficou espantado. Ele determinou, ide e vê de onde ele se encontra. Onde está esse homem, esse profeta? Vou mandar trazê-lo, para ele dizer a mim o que é que o rei de Israel está a fazer. Então lhe informaram, o profeta está em Dotã, lá numa cidade, em Dotã. Então ele mandou o exército, cavalo, olha só, para buscar um homem de Deus. Ele mandou o quê? Cavalos, carros e um grande exército. Para buscar um homem. Para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade, cercaram a cidade onde estava Eliseu. No dia seguinte, ao romper da aurora, cedinho de manhã, Eliseu saiu da casa, bem como o seu servo, o seu criado, não é? Saíram da casa e o servo viu, tanto soldado inimigo à nossa volta, estamos cercados por inimigo, não é? E ele diz assim no versículo 15, ai meu senhor, o que haveremos de fazer? Estamos fritos, tropas inimigas. E o profeta acalmou-o, dizendo, não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu não estou vendo nada disso, só estou a ver inimigos à minha volta, mais numerosos. Em seguida Eliseu orou a Deus, suplicando, Yahweh, abre os olhos dele, a fim de ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos, carros de fogo, exército de Deus, em torno de Eliseu e dele. Uau! E nós muitas vezes não vemos o favor de Deus, que Deus está ali mesmo para nos ajudar. A gente só vê o problema, só vê a dificuldade, são mais aqueles que estão por nós do que aqueles que estão contra nós. Amém ou ai de mim?
É isso, irmão. Nós temos que confiar no nosso Deus. Desde que a gente viva em santidade, a gente vai ver, Deus vai nos mostrar essas coisas, não é? Ok? Glória a Deus. E quando os sírios, olha só, a uns Deus dá visão espiritual, a outros Deus cega. Olha aí. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahweh: rogo-te, Senhor, que firas esses homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Ficaram cegos. E depois Eliseu guiou-os para onde? Para Samaria, que na altura era a capital de Israel, onde estava o rei de Israel. Entregou-os, todos eles, lá na praça ao rei de Israel. E o rei disse: o que é que eu vou fazer agora? Matança? Disse: não. Dá-lhes água, dá-lhes pão e manda-os para casa. Porque Deus vai lhe abrir os olhos. Eles vão voltar para casa, envergonhados. Então é assim, amados. Deus abre os olhos, mas o pecado fecha-nos os nossos olhos espirituais. Quando nós andamos em pecado, nós não vemos nada das coisas do Senhor. Não entendemos, até a nossa mente se fecha para as coisas de Deus. Nós já não temos mais, não quer saber, não sei o quê. Porque o pecado, a desobediência cega. Amém? Então, também nosso amigo Saulo era um homem cego nos seus olhos espirituais, não é? Mas quando ele se converteu lá a caminho de Damasco, ele caiu do seu cavalo, não foi? Caiu do seu orgulho, da sua teimosia, para o chão, não é? E depois ficou cego. E os que vinham com ele tiveram que guiar até Damasco. E lá na rua direita, lá numa casa, Deus mandou um discípulo dele, Ananias. Deus, eu às vezes rio, a ler a Bíblia eu rio. Deus manda Ananias, vai e ora por Saulo, está lá, ele está dos joelhos, está a orar a Deus, está a orar para mim, vai e ora. Senhor, tu vais, irmão, esse anda a matar cristãos, os membros da tua igreja, tu manda a gente ter coisa. Senhor, vai, que eu tenho um plano para esse homem, vai. E Ananias foi e orou ou não. Amém? O que aconteceu? Saulo foi batizado com o Espírito Santo, caíram as camas dos seus olhos, abriam-se os olhos naturais, mas também abriam-se os seus olhos espirituais. Amém? Aleluia. Então, irmãos, só recapitulando um pouco, a maldade, a iniquidade, o pecado causam cegueira espiritual. As pessoas não veem níqueles do Espírito. Se a gente diz uma coisa dos espíritas, não vão entender. Vão dizer: nós somos doidos, nós somos fanáticos, nós somos não sei o quê. Porque eles não veem, eles não enxergam essas coisas. Amém? Porque eles estão cegos espiritualmente. E tal como o Saulo, eles até podem dizer que amam a Deus. Saulo amava, ele dizia que amava a Deus. E era por amor a Deus que ele matava os cristãos. Já viu? Como é que é? Cego, que nem uma topeira, não é? Andava a matar cristãos assim. E pensava que estava a fazer isso para agradar a Deus, em nome de Deus. Porém, quando as camas lhe caíram dos olhos naturais e ele tornou a ver naturalmente, os seus olhos espirituais também se abriram, ou não? Ele começou a entender as coisas espirituais e esse Saulo transformou-se em Paulo, o grande apóstolo Paulo, amém? Ungido do Senhor, que escreveu 3/4 do Novo Testamento, com revelações que Deus lhe dava para ele escrever. Então, amados, é necessário que a gente busque santidade, porque a gente busca a Deus, caminhemos com Deus, sejamos obedientes, o amemos, amém? E obedeçamos para que essas coisas possam acontecer em nossas vidas. Antes de cairmos no perigo, Ele já nos está a avisar, porque a gente já está a ver o perigo, não é? E depois há outra coisa, número 2. É preciso, tal como Isaías, também os nossos lábios precisam ser tocados. Os nossos lábios precisam ser tocados. Vamos lá ler, Isaías 6, versículos 1 a 7. Isaías 6, 1 a 7. Aí vamos, ok? Diz assim, Isaías 6, versículo 1 em diante. No ano em que faleceu o rei Uziarro, ou em português Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. Quem é o Eterno? É Deus, não é? A aba do seu manto preenchia todo o templo. É lindo.
Em torno dele posicionavam-se serafins. Olha os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. São anjos de uma classe superior. Os serafins têm 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, por causa... Estava perante o santo dos santos. Cobriam a sua face para não olhar para ele, que é falta quase de honra. Né? Ele é muito infinitamente superior a um serafim, Deus. Então eles cobriam, com as asas tapavam os seus olhos e o rosto. Com as 2 asas cobriam os pés, como que para não mostrar nudez a Deus, não é? E com as outras 2 voavam. Ao mesmo tempo, versículo 3, clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahweh dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. E é um cântico que nós cantamos, com os serafins nós cantamos, Santo, 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 não é? Agora, ao som das suas vozes, diz Isaías, os batentes das portas lá do templo, e o templo, né, tremeram as batentes das portas, e o templo ficou repleto de fumaça. Não por causa do fogo, é a presença do Senhor. Eu já tive a bênção, o favor de Deus, para estar debaixo dessa fumaça. Eu já tive. E você não consegue levantar-se. Você está ali no chão. Agora, então, versículo 5. Então, bradei eu: ai de mim. Ai, você sente isso mesmo. É isso que Isaías sentiu, debaixo dessa fumaça. Ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros. Eu sou um pecador, não é? Lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos, abriram-se, não é? Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6, imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, diz Isaías, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, lá ao lado do trono de Deus, um altar. Tirou uma brasa viva, com uma tenaz. Com ela, ele colocou na minha boca e declarou, tocou na boca dele com aquela brasa viva, e disse: vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa, os teus pecados, iniquidades, tudo, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Quando Jesus vier, morrer na cruz e ressuscitar, tua culpa será futuro, né? Será perdoado. Amados, também os nossos lábios não devem ser impuros, porque dos nossos lábios saem a verdade das nossas vidas, sai a luz das nossas vidas, sai o caminho para as nossas vidas e a profecia para as nossas vidas. Por isso, quando você e eu, quando nós verdadeiramente recebemos o toque do Senhor, aleluia, a sua vida, a minha vida muda, e também as nossas palavras mudam, e a nossa vida muda porque as palavras mudam. Aquilo que nós semeamos com palavras, nós colhemos. Está mal, nunca tenho sorte em nada, nada bom me acontece. Adivinha o que é que vai acontecer na sua vida? Cuidado com aquilo que sai da sua boca, que é luz para a sua vida. Porque as palavras mudam ou não as nossas vidas. Amém? Agora reparem o seguinte, prestem atenção. Em 1 Pedro 2,6, o apóstolo Pedro, meu amigo Pedro, gosto muito de Pedro, era um no cravo, uma na ferradura, mas o homem tem uma fé em Jesus, meu Deus. 1 Pedro 2, versículo 6. Ok. Diz assim: porquanto assim está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, pedra de esquina, escolhida e preciosa, e aquele que nele deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Naqueles dias de Pedro, de Jesus, as casas eram construídas, pronto, tinha os alicerces no chão, sim, mas tinha uma das esquinas, ou 2 esquinas, conforme o tamanho da casa, era uma pedra inteira que segurava a casa, com lugares para entrar em tijolos, aqui e ali, e aquela pedra em pé que segurava as paredes. Jesus é a pedra da esquina da igreja, é Ele que segura a sua igreja, ou não? Amém? Pedra da esquina. Agora, notem uma coisa.
Observem só, Isaías foi tocado com uma brasa viva, né? O serafim veio com aquela tenaz, tocou a brasa viva nos seus lábios. Essa brasa viva, essa pedra, representava Jesus. Apresentava Jesus. Amém? Por isso seus pecados foram perdoados, etc. E Isaías tornou-se, assim que foi tocado, tornou-se no intercessor do povo de Israel. Logo, ele começou logo a entender os planos e propósitos de Deus para Israel. Ele entendeu que ele precisava ocupar o seu lugar dentro do povo de Deus para preencher, estava ali um vazio, para preencher aquele lugar que estava à espera dele, para fazer a obra do Senhor. Ele entendeu isso, ele tornou-se um intercessor, um profeta, não é? Isaías foi um profeta messiânico, porque as profecias de Isaías apontavam para Jesus. Isaías viveu 730, 740 anos antes de Jesus, já ele estava a falar de Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados, todas essas coisas que nós lemos lá em Isaías, não é? Portanto, ele era um profeta messiânico, porque as suas profecias apontavam para Jesus, amém? E ninguém profetizou como Isaías no Velho Testamento, porque ele foi tocado. Ele foi tocado pela pedra viva, que é Jesus. Amém? Ele foi tocado. E esse toque, amados, traz cura, traz libertação, traz perdão e traz um tempo novo. Olha só, o tempo novo. Quando você muda a sua conversa, muda as palavras da sua boca para fora, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, quando você fala o que a palavra diz, você muda a vida. Amém? Você muda. Amém? Então você entra num novo tempo para a sua vida, entendem? Porque você mesmo é que muda. Deus não tem que mandar um novo tempo lá do céu. Deus está à espera que a gente fale um novo tempo com a nossa boca. Amém? E número 3, as nossas, tal como as iniquidades, os pecados, etc., de Isaías foram perdoados, também as nossas iniquidades, os nossos pecados também foram perdoados, ou não? 1 João 1,7. 1 João 1,7, o apóstolo João diz o seguinte. Nosso querido Senhor tem uma palavra tremenda, não é? Diz assim, 1 João 1,7. Ok? Diz, se no entanto andarmos na luz, falarmos luz, andarmos na luz, como Ele está na luz, andamos em santidade como Ele, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, porque você vai ser tocado pela pedra viva que é Jesus. Amém? Então, o sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado e toda a iniquidade. Sim ou sim? Não há pecado mais forte, mais poderoso que o sangue de Jesus. Amém? Agora, após nós sermos purificados, após nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, crermos em nossos corações, em verdade, sem que ninguém nos torça o braço, aceitarmos Jesus, vai, aceita Jesus. A gente não vai com convicção própria, a gente não vai de livre vontade, sentindo aquela atração de Jesus a chamar-nos para irmos. Se for assim, não vai funcionar. Mas se formos de livre vontade, porque Jesus nos está a atrair, e nós formos, então vai acontecer uma coisa. Como diz o apóstolo Paulo, nós vamos começar a viver em novidade de vida, não é? Romanos 6,4, referindo-se ao batismo nas águas, Romanos 6,4 diz assim, portanto, o apóstolo Paulo diz, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, quando vamos debaixo d'água, não é? Fomos sepultados com Ele por meio do batismo, na morte por meio do batismo. Com o propósito, nós fomos sepultados, que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também saímos das águas, levantamos das águas, amém? Mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, ou novidade de vida, dizem algumas traduções. Pelo sangue do Senhor Jesus, você e eu somos libertados do pecado, da influência das amarras do pecado em nossas vidas. E somos perdoados porque Deus nos ama. Infinitamente mais do que aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. O amor de Deus é imensurável. Não há como medir o amor de Deus.
sua profundidade, sua altura, sua largura. Não se pode medir o amor de Deus. É tremendo o amor que Deus tem por nós. Amém? Ele ama-nos, sim ou sim? Então, e Ele perdoa-nos mesmo. Quando Ele diz que nos perdoa, Ele perdoa-nos mesmo. Só que nós não temos que continuar a fazer a mesma coisa do qual Ele nos perdoou, não é? Agora, é frequente nós ouvirmos pessoas na igreja, e não só na igreja, e fora dela, tá? Nós ouvirmos falar em perdão. O perdão, não sei o quê, perdão. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas só falam no perdão, mas não vivem e não praticam esse perdão. Amém? E nós temos que, por mais que nos doa, mexe com o nosso orgulho, sei lá mais o quê. Um sorriso, glória a Deus, Senhor, Tu és tremendo. Pai, tu sabes, meu coração está puro. Amém? É assim. Glória a Deus. Então, quem vive no perdão, quem tem o perdão no coração, vive o que está escrito, o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu em Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz o seguinte: que com Cristo não há cá me fazes, cá me pagas, não há, isso não existe. Com Cristo não existe. O amor com o amor se paga. Amamos, mesmo se formos odiados, nós amamos. Amém? Romanos 8:1. Essa tradução é um bocadinho fraca, mas pronto, vamos lá. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não continuam nos seus pecados, mas agora andam segundo o Espírito. Ok, essa foi o número 3. Número 4, se nós vivermos em santidade, como nós dissemos há pouco, começa um novo tempo em nossas vidas. Se nós começamos a falar o que é puro, o que é agradável a Deus, pensar o que é puro, o que é agradável ao Senhor, nós caminhar, amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, etc. Um tempo novo vem até nós, porque nós, com as nossas atitudes transformadas, nossas palavras transformadas, nós mudamos a situação. E começa um novo tempo em nossas vidas. Amém? De vitória. E foi o que aconteceu com o nosso amigo Isaías. Isaías 6, versículo 7-9. Lemos até o 8, mas vamos ler por causa de não perderem a linha aqui. Isaías 6, 7-9. Ok? Diz: com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado será perdoado. Em seguida, diz Isaías, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Quem vai trabalhar conosco nos meus propósitos na terra? Ao que prontamente, não é ainda pensar, ainda vou a casa, vou orar, vou jejuar 40 dias para responder a Deus. Não, é prontamente. Amém? Eis-me aqui, Senhor. Envia meu vizinho. Não, envia-me a mim. Não é? Senhor, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Envia o pastor. Envia-me a mim. Amém? Envia-me a mim. E ele, o Eterno, respondeu: agora estás no ministério que eu tenho para ti. Agora tu andas em obediência e submissão. E por isso vai e diz a este povo: olha só aqui, irmão, olha essa verdade. Diz a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Tem ouvidos, não ouvem, tem olhos, não veem. Amém? Por quê? Porque não andam em santidade. Ou seja, após os lábios do nosso querido irmão Isaías terem sido tocados pela brasa viva que tipifica Jesus aqui, Isaías ter respondido ao Senhor, ao Eterno, quando ele diz: quem enviarei, quem vai por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estou aqui, pronto para te obedecer. Envia-me aqui. Então Deus diz: ok, Isaías, a partir de agora eu tenho um novo tempo para ti. As coisas velhas da tua vida já passaram, agora é um novo tempo. Agora vai e diz ao povo. Deus começou a usar Isaías. Amém? Enquanto nós não andarmos em santidade, Deus não nos vai usar.
Não vai. Não vai usar. Número 5. Por isso, quando é assim, inicie a sua chamada, os propósitos e planos que Deus tem para a sua vida, não é? Como Isaías iniciou. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas não fica só nas palavras, fica também nos atos depois. E você vai. Ai, meu filho, como estou feliz que tu aceitas o meu desafio. Olha, faz as malas. Vai até a África, lá no meio da África. Vais ficar lá no meio dos animais. Vais pregar aquelas pessoas lá. Não, Senhor, sabe, Senhor, é assim, Senhor, eu não tenho passaporte, mas, Senhor, não tenho dinheiro para o avião, porque, Senhor, a minha mãe espiritual, eu digo mãe porque eu amava como mãe, a irmã conheceu-a, Elizabeth Austin, mulher de fogo, a irmã está loirinha, já está na glória, era minha mãe espiritual, aprendi muito com essa mulher, americana, do Texas, não é? Essa mulher, na África do Sul, tinha um ministério chamado Hope for Africa, Esperança para a África. E ela trabalhava com os missionários que iam levar medicamentos, comida para escolas, assim, lá no meio das montanhas, sei lá onde, né? Naqueles lugares muito rurais, muito longe das cidades. Coisas. Eles iam de avião, tinha um velho avião, mas aquilo funcionava, até batia asas e tudo, mas andava. Ela ia com eles. Lá no ar começava a orar em línguas. Deus dava um sinal. Ele dizia ao piloto, é aqui. O piloto dava uma volta com o avião. Ela abria a porta, saltava do avião de paraquedas. No meio de uma manada de elefantes. Ou sei lá onde. Ali ela ficava. As pessoas começavam... Sabem, em África é uma coisa tremenda. Você pensa que não tem gente? Passado uns minutos, começa a sair gente atrás das moitas, das árvores, dos matos. Começa a vir gente. Desconfiado. E ela aí pregava o evangelho a eles. Era muito querida. Vocês conheceram. E eu aprendi muito com essa mulher. Então, ela disse, Senhor, envia-me a mim. Só que ela não sabia o que é que o Senhor tinha para ela. Quando ela descobriu, ela não desistiu, ela foi. Amém? Ela foi. E agora está na glória. Bendito seja o nome do Senhor. E depois, você aceitar o convite e você aceitar o desafio de Deus na sua vida, viva fielmente, em obediência, em santidade, o seu novo tempo que Deus tem para si. Deus vai mudar. Deus vai mudar a sua vida. Amém? E para onde quer que você for, Deus vai mudar a sua vida. Irmãos, eu só posso falar de mim porque eu sei que eu vivi isso. Eu vim para Portugal, não conhecia quase ninguém. Em Portugal, cheguei ao aeroporto de Lisboa, que vim lá da África, lá do outro lado do oceano, cheguei aqui e agora assim, para onde é que eu vou? Norte, sul, dinheiro? Só tinha Deus no meu coração. Meus filhos eram bebezinhos. Nem tinha que aquecer o leite de vez em quando, sabe como é que é? Tinha um fogareirozinho a gás, dessas de campismo, para aquecer o leite. Assim íamos nós. E agora Lisboa. Deus, e agora? Norte, sul, para onde é que eu vou? Eu aceitei o desafio. Disseste, vai, eu vim, estou aqui. Está aqui minha família, eles aceitaram comigo. Estamos aqui, Senhor. E sabemos o que é que nós passamos. Um dia, quem sabe, se Deus permitir, vou escrever um livro, não é? Uma biografia. E sabemos, irmãos, não foi fácil, não foi nada fácil, não é? Mas estamos aqui, não morremos. Já estou a completar os 70 anos de idade, ainda estou aqui. Amém? Continuo a pregar o Evangelho. Enquanto tiver forças, eu vou pregar o Evangelho. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus me dá forças para isso. A palavra de Deus é saúde para o meu corpo. Amém? Então, amados, é assim. Viva em santidade, exercendo essa obediência e essa fidelidade a Deus, que você mostrou a Deus que era assim que queria fazer. Amém? Viva isso e Deus vai usá-lo. E você vai ser reconhecido como servo de Deus, onde quer que você estiver, quer no seu trabalho. Irmãos, ser reconhecido como servo de Deus muitas vezes não é com respeito, é chacota.
É chacote de que maneira? Perguntam-me que eu sei. Nas ruas de Coimbra, nas ruas não sei o quê, eu ia às ruas e as pessoas começavam, mé, mé. O pastor está a passar. Está a ver? É muita chacota, é muita coisa. Mandaram-nos apedrejar, mandaram não sei o quê. Polícia vai nos cultos, essa irmã desse tempo. Ia lá os cultos interromper os cultos, porque telefonavam, porque não sei o quê. Porque... Irmãos, não é tudo só um mar de rosas. Amém? Nós temos que ser fortes no Senhor. Hoje em dia vêm ministros aí que dizem que são pastores, não passa nem metade disso, chegam lá, aleluia, glória a Deus, e todos estão com ele. Amém, irmã, amém. Por favor, irmã. Por favor, irmã. Olha, quando você vive em santidade, quando você caminha com Deus, o resultado vai ser, número 1, você vai ter autoridade espiritual. Quando você diz em nome de Jesus, acontece mesmo aquilo que você diz. Eliseu diz, todo esse exército fica cego. E todos aqueles soldados ficaram cegos. Autoridade espiritual. Amém? Além disso, porque Jesus é o príncipe da paz, Isaías escreve isso lá no capítulo 9, porque Jesus é o príncipe da paz e o seu reino não terá fim. Amém? Você vivendo na obediência e em santidade com Deus, você vai viver na bênção de Deus, você vai viver na prosperidade de Deus, você vai viver na paz de Deus, na alegria de Deus. Pode haver situações difíceis, mas você vai sentir paz no seu coração. Pode você não ter dinheiro, mas na altura que você mesmo precisar, mesmo, vai aparecer. Isso é bênção de Deus, amém? Bênção não é ter montes de dinheiro no banco. Isso não é bênção. Bênção é depender dele. Montes de dinheiro do banco, eu dependo do meu dinheiro, não é? E mesmo assim não quero gastar muito, senão, não é? Não, eu dependo do meu Deus. Eu vou. Atravessei continentes aqui, oceanos aqui, foi para outros continentes, pregaram o evangelho em nações estrangeiras, fui lá, muitas vezes com 5 euros no meu bolso, eu fui. Hoje tenho grandes amigos na América do Sul, quer Peru, Bolívia, Chile, Argentina, tenho amigos, pastores, não é? Todos me conhecem como o grande urso branco. Aliás, em espanhol é grande urso branco. Porque eu abraçava, eles são pequeninos, não sei lá porquê, a maior parte deles. Eu abraçava-os com o amor de Cristo Jesus e disse, mostras o meu amor. Eu abraçava-os de tal maneira que eles chamaram-me o grande urso branco. Não é Norton, vocês, pastor Norton, não me conhecem. Grande urso branco. Era o peluche deles. Amém? Mostrar o amor do Senhor Jesus. Então, você vai ter bênção. E depois, também, você caminhar em santidade, em obediência a Deus, vai ter autoridade espiritual, você vai caminhar na bênção, no favor de Deus, na alegria, na paz do Senhor. Aleluia! O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida e através da sua vida. Uma vez Deus disse-me assim, infelizmente não tem aqui nenhum do Brasil, mas disse assim, eu quero que tu vás às favelas do Beira-Mar pregar o meu evangelho. Vais daqui de Portugal, não entras em nenhuma igreja no Brasil que tenha ar-condicionado ou essas ventoinhas para o ar fresco, não sei o que, nada. Tu vais lá onde ninguém vai. É lá que eu quero que tu vás. Eu fui. Sabe, 20 metros dentro da favela do Beira-Mar estava preso, não sei se ainda está preso, que era um chefe lá das drogas, não sei o que, dos bandidos. Entrei 20 metros. Uns moços estavam lá, uns rapazes assim, todos mal vestidos, mandaram parar o carro. O meu motorista era um bandido. Ele disse que era crente, mas também era bandido. Não há melhor motorista para andar naqueles sítios onde esse que conhece as coisas, não é? Arranjaram esse... E ele, como ele me amava, aquele homem. O homem parou o carro. Pastor, baixa o vidro. Eu baixei o vidro. Você quem? Você chegou ao pé do homem. Não, nós estamos aqui, trouxe aqui o pastor de Portugal. Ele vem pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui. Vai ser uma bênção, um homem de Deus, não sei o que. O homem deu a volta ao carro. O casaco que ele vestia, devia ter roubado, não sei, era mais longo que os bracitos dele, não é? Chegava assim. Mas o meu espanto é quando ele chegou ao meu lado, apontou uma pistola. Você quem? Assim para mim. Eu sou pastor. Aí é pastor? Você é pastor? Cadê, como eles dizem, cadê a sua Bíblia? Eu disse, está aí no chão, nos meus pés, numa bolsa. Quer ver? Sim, mas devagar, hein? Devagar. Movimentos lentos, né?
tirei a Bíblia, mostrei. Assim, a Bíblia, está vendo? Deus te ama. Ele assim, seja bem-vindo, pastor. Se você tiver algum problema com alguém nessa favela, você vem falar conosco. Né? A partir de agora, você está debaixo da nossa segurança. Hã? Eu dormi no chão. A igreja, eles chamavam, eu pensava cá para mim, mas que é isso? Igreja Hotel 1000 Estrelas. Igreja Hotel 1000 Estrelas. Lá, nós sabemos que lá no Brasil tem cada nome de igreja lá. Eu digo assim, Hotel 1000 Estrelas. Cheguei, vi por que eles diziam isso. A igreja só tinha parede, não tinha teto. Hã? E quando chovia lá dentro. Não é? E a luz era roubada lá da rua. Roubaram a luz. A gente pregava, os irmãos iam-se embora, eu ficava para dormir, lá no chão, às vezes respirava um pouco mais de pó, olhava para cima, realmente via 1000 estrelas. Realmente, glória a Deus. Mas eu fui, irmãos. Eu fui. Falar assim, aquele pastor, não, respeitinho. Eu fui, amém? Eu fui, eu cumpri, eu obedeci. E saí de lá muito amado, muito. Os irmãos, milagres que aconteceram no meio daquela favela. Uma vez até a pastora foi comigo. Milagres a acontecer, milagres, irmão, curas tremendas a acontecer. Começam os tiros, metralhadoras e coisas lá na rua. O pastor foi, fechou o portão, um portão assim de ferro da igreja, fechou o portão e disse, continuem, amados. Nós já não estamos na rua agora. E os milagres acontecendo na igreja. Irmãos, e nós dizemos, pastor, aquele pastor querido, humilde, ele disse, irmão, você tem que fazer aqui um grupo de oração, tem que vir orar nessa praça. Porque aquela praça vendiam drogas. E era um bando e outro bando. Queriam aquele lugar só para... Né? Pronto. Vocês têm que vir orar aqui na praça, tomar posse em nome de Jesus. Desse lugar. Um ano mais tarde fomos lá. Eu fui sozinho, aliás. Fui sozinho, a pastora ficou. Fui lá. E a primeira coisa quando ele me viu, que eu fui visitar meu querido. Pastor, você aqui sábado de noite já pode caminhar aqui, passear. Aqui não tem nada, mas acabou. E nós fomos orar, como o Senhor disse. E o que ele não pedia dinheiro? Eu não ia pregar. Eu não prego o evangelho por dinheiro. Não. Eu sou contra isso. De graça recebeis, de graça dai. E depois Deus toca nos corações. Se as pessoas forem obedientes, abençoam. Se não forem obedientes, vão fazer contas com Ele. Comigo não. Amém? É assim. E o pastor disse assim para mim no fim do culto. Pastor, e foi um irmão, pastor da Igreja Batista, muito meu querido. Foi comigo nesse dia. Olha, nós não temos janta, nós somos muito humildes, somos muito pobres. Não podemos servir. Não, pá, irmão, eu vim aqui para pregar o evangelho, para vos ver bem em nome de Jesus, não vim para mais nada aqui. Pois é, pastor, mas nós queríamos abençoar o Senhor, sabe como é que é? Mas temos aqui alguma coisa para o Senhor. E para o pastor Feijoli, é de famílias italianas. Nós fomos num sala que estava em construção aquilo. Então, qual é a mesa? A mesa é uns tijolos com umas tábuas em cima dos tijolos e outras mais baixas que é fazer de bancos. Uma Coca-Cola desses de 1 litro e um pão. Pastor, nós juntamos nosso dinheiro, compramos isso com muita honra para honrar o servo do Senhor. Mas eu vou como? Eu olhei para o pastor Feijoli, eu não vou comer, amado. E ele olhou para mim, por que não, pastor? Eu vou ficar triste. Não vou comer. O pastor não come? Diz o outro. O pastor não come? Eu disse, amados, lembramos daquela passagem de Davi, quem me dera beber das fontes de Belém, que estavam cercadas pelas tropas filisteus. Os valentes de Davi puseram-se a cavalo, Ieho, Zorro, Silver, e foram lá, atravessaram as linhas dos inimigos, tiraram a água daquele poço, voltaram e deram a Davi para beber. Davi disse, como é que eu posso beber dessa água? Se eles arriscaram suas vidas para me trazer essa água. Eu lembrei-me dessa passagem, disse, não bebo. Só uma condição que eu bebo isso, que eu tomo isso. Se vocês todos beberem comigo. Não, pastor. Cada um, vamos fazer aqui dentro de uma ceia, cada um pouco do pão,
um copinho de coisa, vamos pôr Coca-Cola. Todos as crianças fizeram festa, hoje vamos ver Coca-Cola. E assim foi, queridos. Irmãos, nós temos que ser obedientes à chamada do Senhor. O ter muita gente, o ter pouca gente não quer dizer nada. O que interessa é os corações. Fidelidade a Deus. Amém? O resto, também organizações terroristas têm milhares de pessoas, não são? E não são de Jesus, ou são? Então, Pai, obrigado, Senhor, por essa santidade, Pai. Obrigado, Senhor, que nós podemos, Senhor, servir com fidelidade, com verdade, Senhor. Podemos honrar-te, Senhor. Podemos mostrar ao mundo que só Tu és Deus, que amas, que queres salvar todos quantos chegam a Ti, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por forças interiores em cada um de nós, para buscarmos e vivermos essa santidade, Senhor. Tu já nos tocaste, pedra viva, Tu já nos tocaste, Senhor. Agora, Senhor, a bola está do nosso lado agora, Senhor. Agora nós temos que agir de acordo, Pai. Viver vida que Te agrada a Ti, Senhor, e de forma que nos possas usar para suprir as necessidades de outras pessoas, necessidades espirituais, salvação, etc., curas, em nome de Jesus, Pai. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor Jesus diz, amém. Quer dizer uma coisa, queridos, eu vou orar, está no meu coração toda a noite. Nós sabemos que na Rússia amanhã é um dia muito especial, vão celebrar a vitória sobre os nazis, não sei o que mais. Mas eu quero orar, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus da verdade, Senhor. Senhor, que essa farsa, Senhor, que essa coisa para marchar, para intimidar, para meter medo, Pai, não resulta, em nome de Jesus, Pai. Demonstração de aviões e de bombas, que não resulta, Senhor. Senhor, que as pessoas que porventura estejam lá presentes a ver, possam se sentir até envergonhados, Pai. Em nome de Jesus, dessa atitude, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Paizinho amado. E que, Senhor, na Tua força, no Teu poder, eles possam ser tocados por Ti, Senhor. Diz aquele chefe daquela igreja russa, Pai, que diz besteiras, que diz coisas erradas, que ele caia de joelhos, que ele se humilhe perante Deus, que ele se arrependa da influência que ele tem tido para que a Rússia fizesse o mal, praticasse o mal, praticasse a obra satânica de atacar, matar, destruir e roubar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Não vai haver coisa nenhuma que envergonhe, Senhor, aquela nação da Ucrânia, nem toque na sua cultura, nem toque, Senhor, nos seus valores, em nome de Jesus, Pai. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. E o povo que ama o Senhor diz, amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém precisar de oração, estamos aqui para orar. Em nome de Jesus.